já que a relação com os Estados Unidos não está boa. Como pode um governo de Cuba, né, durar mais do que alguns meses sem ter boas relações com os Estados Unidos? Então, muitos deles que saem para o exílio imaginam isso como uma espécie de férias prolongada, em que deixaram inclusive parte de quadros, parte de pinturas, né, escondidos nas suas antigas casas, porque achavam que o retorno seria bastante rápido. No entanto, o processo vai continuar, vai se aprofundar, e em 1961, abril de 61, você tem já a questão da invasão da Baía dos Porcos, que é retratado nesse filme, tentativa de invasão da Baía dos Porcos, que é derrotada em menos de 72 horas. Então são cerca de 1.500 mercenários, pessoas também de antigas classes sociais proprietárias da ilha, de várias instalações sociais, enfim, está retratado. Eles são partes realmente documentadas da época, que apareceram aqui. Logo no início, um pouco antes do desembarque, existem bombardeios com aviões cubanos, como se fossem cubanos, aviões americanos pintados com bandeira cubana, para simular uma rebelião em Cuba. E no meio desse bombardeio, então, é proclamado o caráter socialista da Revolução Cubana. Isso é 17 de abril de 61. Então, quem vai verificar o desembarque são as chamadas milícias territoriais, é o povo organizado, o Conselho de Defesa Popular Armada, vai verificar o desembarque mercenário, que o desembarque é rapidamente localizado e as tropas revolucionárias conseguem um êxito bastante rápido. Diga-se de passagem, aí existem documentários que mostram bem isso. O Fidel vai para o teatro de operações, ele não fica na capital, como a maior parte dos presidentes primeiro-ministros ficam. Em geral, os presidentes primeiro-ministros mandam as tropas, digamos assim, só para dar um exemplo, mandam as tropas para o Iraque, né? Mas no máximo ficam na borda de um porta-aviões, né? Bem seguros. Fidel não, Fidel foi para a praia de combate, entrou em tanque, disparou, e não apenas nessa ocasião, como em outras tantas ocasiões, ele sempre vai para frente das coisas. Isso que granjeia um respeito, uma popularidade muito grande, a força do exemplo. De qualquer modo, em outubro de 62 você tem a crise dos mísseis, também está retratada no filme. Aí seria um pouco prolongado, depois na hora do debate, se quiserem saber um pouco mais, eu posso dar detalhe. Mas, de qualquer maneira, havia uma perspectiva de que os Estados Unidos tentassem fazer um novo desembarque em Cuba. Os soviéticos, o Serviço de Informações Soviético detectou isso, o Khrushchev informou o Fidel, e, paralelamente com isso, havia necessidade de se tentar um equilíbrio estratégico militar, já que os Estados Unidos já possuíam, na época, mísseis nucleares estacionados na Turquia, fronteira com a União Soviética, enquanto que os soviéticos não tinham mísseis próximos aos Estados Unidos. Então, esses dois motivos foram os que eles estão por trás da instalação de mísseis nucleares em Cuba na época. Os mísseis saíram de Cuba através de uma negociação que foi feita entre Khrushchev e Kennedy, desconsiderando a opinião de Fidel, e isso foi totalmente uma crise muito grande entre o governo cubano e o governo soviético, que iria marcar também um pouco as relações dos países. Apesar de aproximações subsequentes, o governo cubano sempre se manteve com autonomia em relação ao governo soviético, seja especialmente na política internacional, na política da América Latina, na política para a África, etc. Depois existem outras etapas importantes que eu vou apenas mencionar, de 63 a 72, você tem uma grande discussão e grandes experiências são feitas para construir o socialismo no país. De 72 a 86, você tem uma aproximação maior com a União Soviética, a entrada de Cuba no Conselho de Ajuda Mútua Econômica, o CAN, né? Portanto, uma adoção
de métodos econômicos mais próximos aos soviéticos. De 86 a 91 você tem um outro período chamado retificação, ou retificação de erros e tendências negativas, que é uma espécie de autocrítica dos cubanos em relação a certos problemas que eles teriam importado da União Soviética juntamente com o modelo de construção do socialismo. Então há um resgate muito grande das obras do Che Guevara nessa época, não que elas tivessem sido apagadas, mas aí há um fortalecimento bastante expressivo do pensamento de Guevara. E a partir de 91, com a crise da União Soviética, que era a União Soviética, época em que os hotéis de Havana ficaram repletos durante 3 meses de jornalistas, né, do mundo inteiro, porque normalmente tinham exatamente essa perspectiva. Bom, sem a União Soviética, Cuba não pode durar. Então, todos os jornalistas do mundo todo, dos Estados Unidos, Europa, etc., ficaram lá para serem os testemunhos da queda do regime cubano. No entanto, o tempo foi passando, os hotéis foram se esvaziando de jornalistas, né, e parece que nós temos alguma coisa por lá. Agora o grande tchan, grande happening, né, é ver quando o Fidel morre, se é hoje, se é amanhã, enfim, cada época com a sua especulação. Aquelas já foram ultrapassadas. Depois do período especial, que é justamente o período onde os cubanos se veem sem o seu grande parceiro, que era a economia soviética, eles tentam reconstruir a sua economia com muita dificuldade, e os Estados Unidos, evidentemente, a cada pequena melhora na economia cubana, tentam dar mais uma apertada, né, mais uma pressão. E aí surge a Lei Torricelli, de 92, a Lei Helms-Burton, de 96, leis que tentam reforçar o bloqueio, tentar estrangular a economia cubana. Bom, acho que no período dado é mais ou menos isso. Eu não tenho uma opção de coisas sobre o filme também, mas é um pouco difícil de que isso possa ser dito agora. De qualquer maneira, algumas coisas interessantes no filme. No início, o ator, o Sérgio, ele faz uma espécie de uma paródia com o discurso de Che Guevara na ONU. A humanidade disse basta e começou a andar. Aquilo é um aproveitamento de um discurso do Che Guevara na ONU. Depois ele também vai aproveitar um texto muito prolongado, muito interessante, se vocês tiverem acesso, de um psicanalista argentino chamado Leon Rosista, que ele faz uma análise, na época já, daqueles caras que foram presos, os mercenários, durante o ataque a País dos Povos. E ele vai fazer uma análise sobre como cada um, né, diz que não tem nada a ver com isso, e o projeto todo da invasão é como se fosse inexistente. Ele faz isso de um ponto de vista psicanalítico, bem interessante, tem um livro sobre isso. Ali também é bastante a questão da mulher, evidentemente a questão do subdesenvolvimento como incapacidade, né, para relacionar as coisas, que é bastante significativa, as mudanças que estão ocorrendo na ilha em termos de livros, dizem que ele repetidamente vai a livrarias, né, vocês perceberam isso. Isso não é à toa, o cubano tem um grande interesse em leitura. A literatura é algo muito forte, muito caro aos cubanos, a literatura mais consistente. E ali ele aproveita para mostrar um pouco as mudanças de estilos, um pouco a entrada dos livros mais socialistas e também até livros de costumes como Lolita, do Nabokov, que é mostrado ali quando ele está iniciando a sua relação com aquela moça.